Vamos direto para o assunto, doutor Isaac, para falar sobre depressão. Está aqui com a gente, médico, psiquiatra, e é impressionante. E ele estava me falando o seguinte, Gotino, 30% da população hoje... 30% da população mundial tomou ou vai vir a tomar medicação antidepressiva. Isso, nós estamos falando aí em torno de 2 bilhões de habitantes da Terra. Uma loucura. Vamos falar sobre depressão. Tem muita gente em casa assistindo a gente agora com depressão. Bem simples, Gotino. O que é a depressão? O que é a depressão? A depressão é a doença que traz os sintomas decorrentes de falta de energia psíquica. Faltou energia psíquica, a pessoa começa a entrar em quadro de depressão. Dependendo do grau dessa falta de energia, a pessoa vai ficando pior ou pior ainda. O que é a energia psíquica? É quando bate aquele desânimo? É a energia da vontade, é a energia da disposição, é a energia que move o nosso pensamento. Por exemplo, pessoas que ficam presas a determinados tipos de pensamento, elas têm uma baixa energia psíquica. Por quê? Porque não tem energia suficiente para estar se liberando daquela energia, daquele pensamento. A gente está vendo algumas imagens. Por que algumas pessoas se sentem culpadas por entrarem em depressão? Além de enfrentar o problema, elas sentem também uma culpa. Poxa, eu não queria ter depressão, eu não queria estar nessa situação. Maravilhosa a sua pergunta, porque a culpa, o sentimento de culpa, é um dos principais sintomas, se não for o mais importante, do quadro depressivo. A pessoa não fez nada de errado, mas como a culpa é um sentimento e esse sentimento se manifesta no estado depressivo, ela fica se culpando. E pior, quanto mais ela se culpa, pior vai ficando a depressão. Quanto pior vai ficando a depressão, mais ela se culpa. Quais são os sintomas mais comuns para quem sofre com a depressão ou quem ainda não percebeu que está com a depressão? Então, vamos lá. Falta de ânimo, esse é o mais importante. Então, a pessoa não consegue encontrar disposição, ela não tem vontade, ela não tem aquela energia vital fundamental para fazer as coisas. Acompanhando isso, vem um sentimento de medo. Como ela se sente mais fraca, Gotino, a sensação que ela tem é que ela não vai conseguir enfrentar os problemas, que ela não vai conseguir enfrentar as dificuldades. Então, ela fica acuada, ela fica atemorizada, desenvolvimento de doenças chamadas psicossomáticas, quer dizer, tudo isso acaba tendo uma correspondência no próprio corpo, a ansiedade normalmente acompanha os estados depressivos. Basicamente é isso. E tem tratamento? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Primeiro, algumas pessoas nascem com a tendência de ter a depressão. Já vem um genzinho nela dizendo, olha, qualquer virada mais forte, você vai entrar em depressão. São as pessoas que tendem a ser negativas, é o mal-humorado que a gente estava falando na semana passada. Então essas pessoas são mais predispostas. O que essa pessoa tem que fazer para correr menos risco ou para sair mais rapidamente do estado depressivo? Ela não pode ficar presa no sentimento negativo. Raiva, revolta, mágoa, ressentimento, culpa, são sentimentos que acontecem no estado depressivo, mas precedem o estado depressivo. Eles alimentam, consomem. Sentimento negativo não é pessimismo, sentimento negativo é aquela coisa intensa, é aquele ódio, aquela coisa ruim que toma conta de você, consome muita energia psíquica. Quanto mais energia psíquica você consumir, mais você afunda na depressão. Terapia ajuda, família, amigos? O que o pessoal em casa agora pode falar assim? O que ajuda para quem está nessa situação? Então, eu vou dar 2 dicas fundamentais para quem tem depressão ou para quem se sente ameaçado por isso, fazer para melhorar. Primeiro, tem que saber que tem remédio. Tem medicação. As medicações não são a melhor coisa possível, mas depois de 15 ou 20 dias sob o efeito da medicação, aqueles pensamentos negativos, aquelas ideias ruins começam a se diluir da cabeça. Mas eu vou fazer um desafio para quem está em casa. Para você, senhora, presta bem atenção. Não estou dizendo que você vá ter depressão, mas vamos fazer um combinado? Para de reclamar. Para de reclamar. É verdade. Você para de... Não é que você está proibido de reclamar, porque acontecem coisas ruins, acontecem coisas negativas e é normal que a gente reclame. Mas na hora que você entra no movimento
compulsivo de reclamar, você está consumindo toda a tua energia. Se você está em depressão, você piora. E se você não está, você entra. E o contrário também funciona. Você entra num... Para de reclamar, começa a ver as coisas positivas. Começa... Não. Não vê as coisas positivas, não força a barra, não cria um cenário mental, porque criar cenário mental também consome energia. Parar de reclamar é o começo. Parar de reclamar é o começo, o meio e o fim. Se você aceita, se você entende as coisas, se você cessa o movimento da reclamação, é como uma espiral. Deixa eu mostrar aqui. Quando você está na negatividade, você faz a espiral para baixo. Quando você para de reclamar, não está proibido, só breca a reclamação, a espiral começa a fazer para cima. Ó, que legal. Sozinho. É isso? Sozinho. Ó, que ótima dica, gente. Você que está assistindo aí, para de reclamar. Gostou, né? Adorei. Porque as pessoas reclamam demais e não sabem que isso pode levar para uma situação... Mas a gente não pode reclamar porque as pessoas não param de reclamar, Agostinho, pelo amor de Deus. Doutor, achei demais.